Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula aí do canal. Ó, nesse vídeo, já vou dar o spoiler, hein? Nesse vídeo a gente vai resolver aí 5 questões de rede de computadores, pessoal. Com foco em quê? Em protocolos de rede, ou seja, um dos assuntos que mais cai em concurso público na área de TI. E que, assim, nessa experiência até de concurseiro e de dar aula e tudo mais, é exatamente onde muitos candidatos perdem pontos por falta de clareza nos conceitos, beleza? Ou seja, a ideia aqui não é decorar efetivamente, é entender a lógica por trás de cada protocolo para que, assim, independente, né, de como a banca formule a questão, você saiba, de fato, identificar a resposta correta. E o mais importante, saber justificar. Isso aqui é primordial. Saber justificar por que as outras alternativas estão erradas. Ou seja, isso é um ponto importante que eu gosto de falar isso para os alunos, até para amigos meus que estão estudando para concurso também, é não deixar conhecimento na mesa. Ou seja, a gente vai pegar. Você pode estar se perguntando, pô, professor, Tenório, a gente vai só resolver 5 questões? Cara, mas vão ser 5 questões que você vai perceber que vão ter muitos conhecimentos que, se a gente deixar passar, você está deixando passar, inclusive, uma grande oportunidade de ter mais conhecimento e se preparar, inclusive, para os concursos públicos na área de TI. Por quê? A preparação, ela não é só para a prova objetiva, ela é para a prova discursiva. Então você precisa ter esse domínio crítico, inclusive nas alternativas. Ou seja, a ideia é, apesar de eu estar trazendo 5 questões que a gente, de certa forma, poderia resolver rapidamente, né? Mas a ideia aqui é trazer uma teoria direcionada com base nos exercícios. Ou seja, é o estudo ativo efetivamente na prática. É isso que importa, beleza? Até porque não passa em concurso público, né? Seja na área de TI, seja na área do direito, em concursos de área policial, seja qual for. Não passa em concurso público quem sabe mais, mas quem acerta mais questões. Beleza? Tranquilo? Então, antes de começar, 2 recados rápidos aqui. Primeiro, se você quer um material de apoio para estudar esses conteúdos com mais profundidade, eu vou disponibilizar, deixa eu ver aqui na tela, tá gravando. Vocês podem estar percebendo aí, né, no fundo, justamente o site onde eu vou estar disponibilizando, que é o meu site pessoal, onde eu vou estar disponibilizando efetivamente todo o material, ou seja, um resumo completo sobre protocolos de rede com base nessas 5 questões, tá? Então para você receber esse material aqui, tá? Das questões, um resumo, né, teórico das questões que a gente vai resolver, você pode acessar aí asdconcursosdeti.com.br, você de fato vai cair diretamente nessa tela aqui, é só você vir aqui, ó, materiais, beleza? Você vem aqui, eu já estou disponibilizando 3 materiais, mas é porque essa aula aqui vai ser uma aula focada em protocolos de rede, mas eu já vou gravar o modelo OSI, tá? Uma aula com 5 resoluções de exercícios para trazer a teoria em cima dessas 5 questões do modelo OSI, beleza? E segurança da informação também. Tem aqui já preparado, já preparei o material, tá? Você de forma antecipada aí, se eu não tiver colocado o vídeo na plataforma, você já pode inclusive acessar esse material. Vem aqui asdconcursosdeti.com.br/materiais, você vai cair direto aqui nessa tela, onde neste momento, dependendo aí do dia que você está assistindo, do período que você está assistindo esse vídeo, pode conter muitos outros assuntos, mas essa primeira aula aí que eu estou gravando na hora de disponibilizar esses materiais, beleza? Então a gente já tem 3 conteúdos, mas hoje esse vídeo especificamente vai tratar de protocolo de rede. Então você vai vir aqui, acessou, vem aqui, ó, protocolos de rede. Aí você vai ver aqui, ó, um material de revisão de protocolo. Você clica aqui em ver, e aí você vai ser direcionado e redirecionada para essa tela. Ou seja, aqui a gente vai ter toda a introdução ao tema, né, conceitos fundamentais com base nessas 5 questões. Repare, todo esse resumo é com base nessas 5 questões aqui que está sendo entregue para vocês, tá? Aí
passeia por todo o modelo de camadas como âncora, né, conceitual, ou seja, como fundamento conceitual, você precisa saber, né, principalmente ali como funciona o protocolo de confiabilidade do TCP, que trabalha com o three-way handshake e tudo mais. Então, assim, você vai ter acesso ao material teórico dessas 5 questões que a gente vai resolver, beleza? Tranquilo, ó. Aqui vem um resumo também das pegadinhas e erros comuns, ou seja, um material bem estratégico, ó, inclusive tem um resumo estratégico aqui para auxiliar você, como uma dica aí, né, também, de forma estratégica para você resolver essas questões e servir não apenas essas questões, mas não apenas resolver essas questões, mas ter um material que pudesse trazer um resumo teórico também para você estudar posteriormente, beleza? Segundo recado, esse é o primeiro recado. Segundo recado, as questões que a gente vai resolver aqui, elas são da minha plataforma, ou seja, a gente tem uma plataforma chamada Tenório Observa, ou seja, eu vou explicar com mais detalhes até sobre ela no final do vídeo, mas já te adianto, se você quer estudar com estratégia e não apenas no improviso, vale a pena você conhecer. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para você ter uma ideia de como que funciona a plataforma Tenório Observa, beleza? Então as questões que a gente vai usar, essas 5 questões, eu vou, tanto é, ó, vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a plataforma Tenório Observa, beleza? O aluno ali ele tem todo um dashboard, né, efetivamente de toda a evolução, ó. Isso aqui eu peguei um aluno de teste que eu estou usando aqui para gravar a aula, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, isso aqui tem toda análise inteligente, tem todo o gráfico de radar de competências, enfim, isso aqui eu vou mostrar depois no final da aula, tá? Mas a ideia é a gente resolver 5 questões para o módulo de rede de computadores. Em qual assunto, Tenório? No assunto de protocolos de rede, beleza? Então já vamos direto ao que interessa, ou seja, banco de questões, e aí a gente vem aqui em rede de computadores, tá? E a gente vai para o assunto de protocolos de rede. A gente tem 5 questões aqui, eu já disponibilizei, beleza? E aí a gente vai, de fato, entrar agora, tá? Efetivamente numa sessão ativa dessas 5 questões aqui na plataforma. Então repare, só estou usando a minha plataforma como exemplo, mas você pode pegar essas questões em qualquer outro local, porque são questões que caíram, inclusive, nos concursos aí recentemente, tá? Só te mostrar, ó, serão 5 questões efetivamente, e é isso que a gente vai efetivamente aí trazer e resolver essas questões, e não apenas trazer qual é o gabarito, mas a gente vai tentar destrinchar cada assunto, beleza? Cada alternativa, tranquilo? Deixa eu confirmar aqui, tá gravando direitinho, beleza? Então, deixa eu colocar aqui a minha colinha também para eu não me perder também junto com vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Eu trouxe aqui algumas anotações que eu acho pertinente a gente saber, beleza? Tranquilo? Deixa eu botar o gráfico, o whiteboard aqui, beleza? Rede de computadores, tranquilo. E simbora, tá? A gente vai resolver agora essa primeira questão. Ó, vamos lá. Sessão pausada. Vamos lá. Questão: Assembleia Legislativa, tá? De RO, para o cargo de analista legislativo. Em qual cargo? Engenharia eletrônica e telecomunicação. Por que tem a ver com tecnologia da informação? Porque a gente está falando de um protocolo da camada de aplicação, tá? Ou seja, no contexto de uma solução corporativa e comunicação unificada, beleza? Unificada. O protocolo SIP, o Session Initiation Protocol, é amplamente utilizado para a sinalização de sessões de voz sobre IP. Considerando suas características, é correto afirmar que o SIP, e aí, qual que é o gabarito dessa questão, tá? Ele é responsável pela compressão e transmissão de mídia de voz utilizando codecs como G711 ou G729 para otimizar a largura de banda dos enlaces IPs? E aí, o que você acha? Atua exclusivamente na camada física, estabelecendo os parâmetros elétricos para transporte de voz em pacotes IPs? E aí, o que você acha?
substitui protocolos de transporte como o RTP, já que carrega a mídia de áudio dentro dos próprios cabeçalhos de sinalização, estabelece, modifica e encerra sessões multimídia, negociando parâmetros de comunicações entre terminais e servidores, ou opera de forma totalmente independente de servidores, proxy e registros, sendo sempre ponto a ponto entre os dispositivos que originam e recebem chamadas. E aí? Dá uma pausa e tenta acertar a questão aí, e aí a gente vai trazer o gabarito. Bom, já de cara, eu vou trazer aqui o gabarito. Estabelece, o protocolo SIP, ele na verdade estabelece, modifica e encerra sessões multimídia, negociando parâmetros de comunicação entre terminais e servidor. Terminais são os dispositivos, né, de origem e os dispositivos de finais, né, de destinos, enquanto a gente tem servidores no meio do caminho gerenciando todo o protocolo SIP, beleza? Então aqui, ó, resposta correta, a gente tem um gabarito aqui na plataforma, tá? Explicando direitinho aqui a alternativa de cada um, mas a ideia é a gente trabalhar aqui a teoria em cima do protocolo SIP, por exemplo, beleza? Então deixa eu voltar aqui para a tela branca, deixa eu voltar aqui para o meu roteiro para eu também não me perder, tá? Na explicação de vocês. Bom, primeira coisa que a gente precisa trabalhar é o seguinte, vamos lá. Vou desenhar aqui. Para quem não me conhece, sabe que eu gosto de um desenho, né, galera? Então, por isso que eu trago 5 questões, poucas questões, mas principalmente aquelas de múltipla escolha, para a gente trazer uma teoria direcionada em cima dessas questões, entendeu? Porque eu vou fazer você efetivamente escrever, beleza? Essa é a ideia. Você pega o teu caderninho aí, ó, anota, escreve, porque escrevendo também a gente está, ó, forçando o cérebro de forma ativa a internalizar. Ou seja, essa aula aqui que você está assistindo já vale como resumo, porque eu invariavelmente eu não estou simplesmente só falando aqui para você e você está só passivamente assistindo, não. Estou fazendo você pegar o teu papel e uma caneta, né, e escrever junto comigo, chegar na linha de raciocínio junto comigo, beleza? Bom, primeira coisa que você já precisa de certa forma ter em mente, tá? Ou seja, essa questão aqui é uma das favoritas das bancas de concurso, porque ela vai testar exatamente se você sabe separar esses dois protocolos, tá? Existe 2 protocolos, o SIP, tá? E o protocolo RTP. Isso aqui você já precisa ter em mente, beleza? Porque existe o comportamento de cada um. Os dois trabalham juntos, embora eles sejam distintos, mas eles trabalham juntos. Vamos lá. Quando a gente fala em protocolo SIP e o RTP, por exemplo, a gente está falando, por exemplo, para ter uma noção, a gente tem a origem. Imagina o seguinte, a gente tem uma origem e a gente tem um destino, beleza? E imagina que a gente quer pegar uma origem, conversar com um destino, simplesmente isso. E como é que isso é possível em rede de computadores? Você já tem que saber, deixa eu descer um pouco a tela aqui, ó. Você já tem que saber o seguinte, deixa eu colocar aqui agora, pronto. Você tem que saber o seguinte, quando uma origem quer conversar no mundo de rede de computadores com um destino, a gente tem que saber que existe um protocolo universal que os dispositivos, os terminais, né, digamos assim, ó, o terminal A aqui, ó, terminal A e o terminal B, precisam, de certa forma, conhecer qual é o protocolo que vai ser estabelecido ali para essa comunicação. No mundo de rede de computadores, a gente tem o modelo OSI e a gente tem o modelo TCP/IP. O modelo OSI, ele é um modelo referência. Ele é um modelo referencial. Ele não é um modelo efetivamente que é aplicado na prática, né? Ele serve apenas como um princípio, como uma referência. E o modelo TCP/IP, ele veio para tornar prático, né? Ele é mais pragmático. É esse modelo que, de fato, todos os dispositivos hoje na internet
implementam para que haja uma intercomunicação, haja uma comunicação protocolar ali, né, efetivamente. Então, quando a gente fala em modelo de comunicação, invariavelmente a gente está falando do protocolo TCP/IP, ou seja, e o protocolo TCP/IP, como a gente já sabe, ele trabalha com um nível de aplicação, ou seja, aquela camada mais próxima do usuário, beleza? A gente tem a camada de transporte, beleza? A gente tem uma camada importante no modelo TCP/IP que diverge até da nomenclatura, só uma divergência de nomenclatura. De um lado, no modelo OSI, a gente tem o modelo de a camada de rede, mas aqui no modelo TCP/IP a gente tem não a nomenclatura que é usada a rede, mas sim de internet, como muitos autores, né, utilizam nos seus livros, ou uma nomenclatura chamada de interrede, beleza? Então a gente tem a camada de aplicação, a gente tem a camada de transporte, a gente tem a camada de internet e a gente tem a camada de interface com a rede, beleza? Isso tudo aqui forma o que a gente chama de protocolo TCP/IP, beleza? Ou seja, o protocolo TCP/IP, ele tem a camada de aplicação, que é a camada mais alto nível, que é a mais próxima do usuário. A gente tem a camada de transporte, a gente tem a camada de internet ou interrede, beleza? E a gente tem a camada mais baixo nível, que é a camada ali de enlace, junto com a camada física, se for fazer uma comparação com o modelo OSI, beleza? E de um outro lado, isso é na origem, mas de um outro lado, o terminal B, que quer se comunicar com o terminal A, também fala protocolo TCP/IP. Então lá vai ter também a sua camada de aplicação, a sua camada de transporte, beleza? A sua camada de internet, a sua camada de interface com a rede, beleza? Também tem, efetivamente. Tranquilo? Ó, também tem. Então, vamos lá, ele tem a camada de aplicação, que também é próxima do usuário, a gente tem a camada de transporte, a gente tem a camada de internet ou interrede, tá? E a camada, finalmente, de interface com a rede. Então, quando a gente quer fazer com que um pacote ou uma mensagem que é gerada aqui no nível do terminal A, mais próxima do usuário, para o terminal B, essa mensagem ela vai trafegar na camada de aplicação, na camada de transporte, na camada de internet, na camada de interface com a rede, beleza? E aí vai passar, essa mensagem vai ser trafegada no meio físico, efetivamente, até chegar efetivamente lá no terminal de destino. E aí essa mensagem, se na origem ela desceu todas essas camadas, né, efetivamente, camada de aplicação, transporte, internet, interface com a rede, quando chegar no terminal de destino, ela vai subir todas essas camadas para chegar aonde o usuário de destino está, efetivamente. Beleza? Então ela vai subir a interface com a rede, internet, transporte e aplicação. Quando se fala em SIP, o SIP ele atua aqui, ó, na camada mais próxima do usuário. Beleza? E aí a gente tem a camada de transporte, que é ali o protocolo TCP e o protocolo UDP, por exemplo. Ou seja, um garante a confiabilidade, o outro não garante a confiabilidade. Um é orientado à conexão, que é o TCP, o outro é não orientado à conexão. A gente tem um protocolo, por exemplo, o IP aqui, né, de internet, que é onde a gente identifica o endereço IP de cada dispositivo. Ou seja, é por meio... A gente só consegue identificar o IP do teu dispositivo porque existe uma materialização desse protocolo TCP/IP que implementa as funcionalidades da camada de rede do modelo OSI dentro desse TCP/IP, que é a internet. Ou seja, aqui dentro é que a gente consegue desmembrar e definir e identificar o endereço IP do dispositivo efetivamente. Beleza? E aí a gente vem para uma camada mais abaixo, é aqui, ó, na interface com a rede, que a gente tem a camada de enlace, ou seja, a camada de enlace ela vai se preocupar com várias situações. Uma delas é o MAC, ou seja,
Toda placa de rede tem um número identificador dela. Assim como o dispositivo como um todo tem um endereço IP, ela também tem um endereço MAC, que é um endereço de identificação da placa de rede física, efetivamente. E depois a gente tem uma subcamada aqui chamada de física, que é a camada onde tem os dispositivos físicos, né, o cabeamento, seja de cabo UTP, seja cabo de fibra ótica, né, e tudo mais, ou até via rádio, né, ondas eletromagnéticas e tudo mais, ou seja, é um meio físico que permite propagar esse sinal, né, pelo meio físico até chegar no destino. Por que eu tô falando isso? Porque é importante, já que a gente está falando de módulo de rede de computadores, os alunos às vezes têm dificuldade de entender como que funciona essa dinâmica. Pô, eu não consigo trazer à mente como que se materializa um modelo de referência OSI para dentro da prática. É assim. Beleza? Ou seja, de um lado eu tenho o modelo TCP/IP que materializou os princípios de referência do modelo OSI na prática, ou seja, o teu dispositivo, pegar o teu celular aí, o teu celular fala TCP/IP. Por quê? Ele tem ali implementado camada de software que implementa nível de aplicação, transporte, internet, interface com a rede. Beleza? É assim que funciona. Tranquilo? Isso aqui é uma visão geral que eu acho que... Por isso que eu não me preocupo em resolver poucas questões. Eu pego essas poucas questões e esmiuço a teoria em cima desse assunto. Beleza? Eu vou mais a fundo. A ideia aqui é não ser raso, é ser mais a fundo, efetivamente. Beleza? Ou seja, grava isso. O SIP, ele atua na camada de aplicação, beleza? E ele é um protocolo que serve como um sinalizador. Tá? Agora a gente vai começar a entrar no protocolo SIP, beleza? Deixa eu baixar aqui essa... Tô só com o meu mousepad aqui, tô sem o meu mouse, ó, beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o SIP, tranquilo? Vamos lá. Quando se fala em SIP, beleza? O que a gente precisa ter em mente? Primeiro, ele é um protocolo da camada de aplicação, né, como a gente já viu, só que ele é um protocolo de sinalização. Beleza? Tranquilo? É um protocolo de sinalização, ou seja, ele agenda, ele abre, fecha a chamada. Já o RTP, ele é um protocolo de... ele que vai fazer o tráfego de voz, ou seja, ele especificamente é um protocolo voltado mais para mídia, ou seja, ele carrega o que? A voz. Ele vai carregar a tua voz de fato. É como digamos assim, enquanto o SIP arruma a mesa e negocia o pedido, o RTP ele traz o prato. Beleza? Pensa o seguinte, enquanto o SIP está preocupado em gerenciar toda a sessão, efetivamente, abaixo dele começa, depois de toda essa sinalização, abaixo dele começa o RTP realmente pegando esses pacotes de dados de voz e fazendo trafegar de forma fluida na rede. Quer ver? Ó, eu vou baixar um pouquinho mais aqui, ó. Vamos baixar um pouquinho mais. E aqui a gente vai falar sobre, ó, imagina o seguinte, a gente tem um chamador, beleza? Que é um terminal SIP, por exemplo. Imagina aqui terminal SIP, mas é a origem. Digamos que isso aqui é a origem, beleza? É a origem da conexão. E a gente vai ter o que a gente chama de receptor. Quando se fala em SIP é assim, tá? A gente tem um receptor, tá? E ele também é um terminal SIP. Terminal que fala esse protocolo SIP, beleza? Tranquilo? E aí, quando uma origem e um destino querem conversar via SIP, tá? E RTP, como é que funciona? Primeiro, eu tenho o que a gente chama de sinalização, ou seja, a origem ela quer sinalizar que para o destino que, ó, cara, tô te sinalizando, né, que eu quero de fato abrir uma comunicação com você. Quero abrir um convite para você. Então, nesse primeiro momento, entre a origem, quando a gente fala em protocolo SIP e RTP, sabe o seguinte, a gente tem a origem e um destino querendo se comunicar, né? E aí a gente precisa que a origem sinalize isso. Então vai ter na primeira comunicação do protocolo SIP, a gente vai ter o que a gente chama de sinalização,
sinalização do tipo SIP, tá? Que é o que as bancas e os autores começam a chamar de invite. Ou seja, é enviado um invite, tá? Para onde? Para o terminal de destino, beleza? Esse terminal de destino, vou baixar um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo diminuir a tela, que eu acho que não consigo diminuir, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consigo sim, aqui, ó. Ó, pronto. Assim vai ficar melhor para mim, porque a minha tela aqui também não é muito grande. Vou fazer o seguinte, vou trazer para cá. Ó, sinalização. Beleza, vamos começar a escrever. Primeiro a gente fez a sinalização, e aí essa sinalização bateu no receptor, beleza? E aí, a partir desse momento, existe o que a gente chama de um segundo passo, que é um código que é enviado nessa comunicação, que é um código 180, que ele significa ring. Ou seja, estou mandando agora, de fato, o quê? É como se o telefone estivesse tocando nesse exato momento. Primeiro eu sinalizo para o protocolo SIP, ó, eu, chamador, eu, origem, quero me comunicar com um terminal X, que é o meu terminal de destino. Como que eu abro essa sessão? Antes de eu abrir essa sessão, eu faço uma sinalização SIP. E, em paralelo a isso, ocorre o que a gente chama de um código, um envio desse código da série 100. Ou seja, da mesma maneira que a gente tem um protocolo HTTP, que hoje a gente tem um código 100, a gente tem um código 200, status codes, né? Status codes 200, status codes 300, status codes 500. No protocolo SIP não é diferente do protocolo HTTP. A gente tem alguns códigos referente a um XX que vão significar, que vai trazer diversos significados, tá? O 180 é a de sinalização de tipo, o telefone tá tocando. Imagina, o SIP ele serve justamente para a gente comunicar via telefone com voz sobre IP, né? Ou seja, fazer com que a gente consiga trafegar essa voz via protocolo TCP/IP na rede de computadores. Então, esse 180 significa o ring, ou seja, justamente esse toque. Ou seja, o telefone tocando efetivamente. Então, é trafegado uma sinalização do código 180, que é da série 1XX, né? É tipo um status code do SIP para identificar de que, ó, a partir da sinalização que eu quero fechar uma comunicação com o meu destino, eu agora, ó, vou começar a tocar aí para você. E aí a gente tem a sensação prática. Sensação não, é de fato que acontece isso. Quando eu tiro o telefone do gancho e disco o teu terminal de destino, vai tocar efetivamente. E só toca porque houve uma sinalização do tipo invite para o protocolo SIP antes de ser enviado o status code 180, beleza? E após isso, o destino vai aceitar essa chamada. A ideia é que ele aceite. Então ele manda um status code, quando ele atende, de 200. Do tipo 2XX, status code 2XX, ou seja, o status code 200. Ou seja, ele está aceitando essa chamada. E a partir do momento que ele aceita essa chamada, é trafegado na rede, entre a origem e o destino, uma flag chamada ACK. Ou seja, cara, beleza. Uma vez feita a sinalização SIP, uma vez enviada o status code de 180, uma vez enviado o status code de 200 aceitando essa chamada que está tocando aqui no meu terminal de destino, vamos agora concordar. É uma espécie de um three-way handshake, mas não é, né? É uma espécie só. Ou seja, agora vai trafegar para estabelecer essa comunicação uma flag do tipo ACK, ou seja, aceitamos, apertamos as mãos, agora podemos conversar entre eu e você, entre a origem e o destino, beleza? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Agora é que separa os homens dos meninos. Agora vai entrar aqui dentro, vou até colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar de outra cor. Ó, colocar de outra cor. Vai entrar aqui dentro. Nossa, foi até colorido agora. Vai entrar nesse mundinho aqui agora. Uma comunicação, é aqui que entra em ação o protocolo RTP, ou seja, é aqui que o RTP começa a brincar.
É aqui que o RTP começa a gerenciar todo esse pacote de voz, ou seja, o nosso protocolo de mídia de voz. Cara, gostei dessa cor aqui, hein, velho? Muito massa. Beleza? Agora é que vai ser trafegado os frames, os pacotes de quê? De voz. Ou seja, a tua voz que está saindo da tua origem até o destino, ele vai ser trafegado na rede de computadores, naquele meio físico entre a interface com a rede, ou seja, aquela camada de nível mais baixo, e aí os pacotes vão sendo trafegados. Ou seja, de um lado, a gente tem a governança, né, e a estabilização de quem? Do protocolo SIP. O protocolo SIP atua nesse cenário aqui, ó. Beleza? E depois de ter feito esse three-way, uma espécie de three-way handshake, mas não é um three-way handshake, tá? Isso é importante. A gente vai seguir efetivamente agora com a governança e a gestão do protocolo de tempo real para tráfego de voz, beleza? E aqui a gente tem toda a governança desse protocolo. Cara, eu vou ter que pegar meu mouse, porque é muito ruim ficar com o mousepad mesmo. Mas beleza. Tranquilo? Ou seja, vai ser trafegado vários pacotes, né? Eles vão ser subdivididos em vários pequenos pacotes para serem trafegados, tanto da origem quanto do destino. Ou seja, o SIP, ele estabelece a sessão, manda o invite para propor o quê? O código status code de 180, que é um ring para tocar o telefone efetivamente, tá? E o status code 200 para aceitar isso, tá? E o ACK para confirmar. Só aí o RTP começa a fluir com a voz. Quando a chamada termina, SIP volta com o bye e o 200 ok, beleza? Ou seja, o SIP ele sinaliza e o RTP entrega, ou seja, é aqui que é feita a entrega efetivamente, enquanto o SIP ele está apenas sinalizando, beleza? Dois protocolos, dois papéis distintos, beleza? Tranquilo? Agora vamos voltar lá na questão, vamos ver se com isso a gente consegue agora voltar aqui na questão. Deixa eu só tirar uma notificação aqui do celular, pessoal, só um minutinho. Calma aí, deixa eu só... Pronto, que aí não toca mais. Fala, galera, então já tirei aqui a notificação do celular, então vamos voltar na questão. Então a questão, ó, por que a letra A tá errada? Ou seja, a gente já sabe que quem estabelece, quem modifica as seções de multimídia é o SIP. Afinal de contas, ó, vamos voltar aqui. Quem faz todo esse papel, quem faz todo esse papel de gerenciamento da sessão é o SIP nessa camada mais acima. Depois que que de fato quem entrega, quem faz a execução efetivamente do transporte desses dados de voz, né, desses pacotes de voz ao longo da rede, é de fato o Real Time Protocol. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui na questão. Vamos lá. E aí, considerando suas características, a gente já sabe que o gabarito é letra D, né? É correto afirmar que o SIP é responsável pela compressão e transmissão da mídia de voz? E aí? É ou não é? Galera, a gente já viu que quem executa, quem tem essa responsabilidade em transmitir a mídia de voz, mesmo que você não soubesse a compressão, né? Quem transmite essa mídia de voz é quem é efetivamente o RTP, beleza? E aqui está um ponto importante que você e eu precisamos entender. Quem entrega, quem envia e quem comprime, quem faz a compressão, é efetivamente o RTP, beleza? Então, vamos voltar aqui na questão. Ó,
Quem é responsável pela compressão e transmissão da mídia de voz, utilizando os codecs, ou seja, até para comprimir existem técnicas para isso. A ideia não é esmiuçar o que cada técnica faz aqui não, mas existe codecs, que esses codecs eles são algoritmos em software capazes de comprimir o pacote de voz, e cada solução de voz sobre IP faz uso de diversos codecs. Então existem diversos codecs. Um deles é o G711 e o G729. Justamente porque é o seguinte, imagina o pacote de voz, de áudio e de imagem, inclusive, eles são muito grandes. Eles ocupam muito espaço. Então pensa o seguinte, para eu economizar esses espaços na largura de banda, né, que é utilizada para transmissão efetivamente, ou seja, por onde os dados vão passar, a gente precisa otimizar isso. E aqui está um segredo do engenheiro de software, ou o cara que está fazendo a engenharia de rede, ou fazendo a engenharia de uma infraestrutura de voz sobre IP, ele tem que se preocupar, tem que passar pela mente dele que ele precisa comprimir isso para otimizar o tráfego de rede. Inclusive, olha como é que uma coisa liga a outra, né? Pô, a gente tá falando de voz sobre IP, eu tenho que me economizar essa ideia de engenharia, de comprimir os dados. Sim, pô. A gente precisa desenvolver sistemas altamente escaláveis. Então, assim, para desenvolver sistemas altamente escaláveis, eu preciso sim me preocupar na melhor performance possível que minha aplicação pode oferecer, beleza? Então, assim, quem é responsável pela compressão e transmissão, falou em compressão e transmissão, não é o CIP. O CIP é uma camada mais acima que se preocupa em quê? Em estabelecer, em modificar e encerrar as sessões, definir os parâmetros de conversa. Quem faz a parte prática, a parte bruta mesmo, chata, de transferir os pacotes, né, controlar todo esse fluxo, é o RTP. Beleza? Então por isso que aí a gabarito letra A está errada. Beleza? Atua exclusivamente na camada física. Aqui eu já paro já de cara. O CIP, como a gente viu, ele atua onde? Na camada física. Beleza? Vou até voltar aqui, ó, na camada física. Ó, na camada física. Ele não atua na camada física, perdão, ele atua na camada de aplicação, ou seja, é um nível mais acima do protocolo TCP/IP, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Substitui protocolos de transporte como o CIP, substitui protocolos de transporte como RTP. Aqui está um erro grave e clássico em provas que trazem o CIP e o RTP junto, beleza? O CIP não carrega mídia, já de cara. Tá? Porque, olha o que ele vai falar, substitui protocolos de transporte como RTP, já que carrega a mídia de áudio dentro dos próprios cabeçalhos de sinalização? Não, falou em tentar induzir que o CIP, carrega esse áudio, que nada mais é o dado efetivamente está sendo trafegado no meio, né, no meio físico, né, efetivamente. Não é o CIP que faz isso, é o RTP, beleza? Tranquilo? Isso é importante, ou seja, os cabeçalhos CIP, eles transportam as informações de sinalização, lembra? A sinalização, aquele invite, estabelece ali as informações para que haja efetivamente o transporte lá embaixo, beleza? Ou seja, os cabeçalhos CIP, eles transformam informações de sinalização, ou seja, o que isso significa? Ele que vai definir quem é que vai ligar, para quem vai, qual codec será utilizado, tá? Tipo assim, ele define parâmetros antes do RTP usar esses codecs. Ou seja, o RTP só usa o codec G711 ou G729, tem vários Gs aí para dar e vender efetivamente, mas assim, quem estabelece, quem define essa negociação é o protocolo mais alto nível, é o protocolo de CIP, beleza? Tranquilo? Ou seja, e o fluxo de áudio vai em pacotes pequenos separados, é o RTP, né? É o pacote de RTP, ou seja, em paralelo à negociação que o CIP estabelece. Beleza? Tranquilo? E por último, opera de forma totalmente independente de servidores, proxy e registros, sendo sempre ponto a ponto entre os dispositivos que originam e recebem chamada. Ou seja, cara, primeiro, já desconfie daquelas questões ou enunciados ou alternativas. Deixa eu só ligar o ar aqui, pessoal, que agora tá um pouquinho calorzinho.
Desconfiem sempre daquelas questões que tragam algumas palavras que são fortes demais. Olha essa palavra. Opera de forma totalmente independente, né? Totalmente independente. Opera de forma totalmente independente. Ou seja, desconfie, né, de palavras que trazem essa alternativa de tipo assim, cara, de sempre tá assim, sabe? Totalmente independente. Calma, sempre tem as exceções. Ou seja, em redes corporativas, o CIP ele depende da infraestrutura de servidores. Beleza? A figura aqui do registrar, né, ele registra os terminais. O proxy serve aqui, a gente consegue fazer uso desse proxy serve para rotear as chamadas, redirecionar essas chamadas, beleza? Ou seja, uma chamada ele pode até ser ponto a ponto, efetivamente em cenários um pouco mais simples, né? Mas afirmar que o CIP, né, de certa forma totalmente independente ou sempre é ponto a ponto, aqui é muito forte. E dizer isso para um protocolo CIP que é altamente complexo e altamente eficaz no que ele faz é complicado, beleza? Então, ó, pensa o seguinte, a gente tá aqui, ó. Imagina o seguinte, eu tenho uma origem e um destino querendo falar protocolo CIP, querendo trafegar dados de voz, né, de áudio. E aí, entre a origem e o meu destino, cara, eu posso ter vários elementos no meio do caminho. Beleza? Eu posso ter um elemento do tipo proxy que vai conseguir compatibilizar essa comunicação, né? Efetivamente, comunicação do tipo CIP, beleza? Ou seja, quando essa origem fizer a sinalização, eu posso bater num servidor CIP primeiro, e esse servidor CIP, que vai ser o proxy, vai ser a figura do centralizador. A figura do centralizador, só um minutinho, pessoal. Deixa eu só mudar aqui a paleta. Ó, no meio do caminho eu posso ter um proxy server que fala CIP. E ele sim, quando essa origem sinalizar essa chamada para um proxy server que fala CIP, ele pode rotear para um determinado destino ou redirecionar para vários destinos. Quem aqui nunca viu, quem aqui nunca percebeu que a galera de telecomunicações, às vezes dentro da empresa, configura uma central de PABX, uma PABX que fala protocolo CIP, e às vezes quem nunca percebeu numa determinada divisão, quando o telefone toca em todos os telefones, em todos os ramais ao mesmo tempo. Ou seja, isso só é possível porque alguém foi lá na central telefônica, que fala voz sobre IP, que fala VoIP, que fala CIP, protocolo CIP, e foi lá e ó, vou criar um roteamento aqui para que seja um roteamento de redirecionamento dessa chamada. Ou seja, qualquer pessoa que ligar para esse determinado ramal vai tocar nessa divisão, nesse departamento, todos os telefones, todos os ramais de todos os operadores. Ou seja, é por meio desses elementos no meio do caminho que falam e que são compatíveis com o protocolo CIP, é que eles conseguem fazer esse roteamento. E falar que o protocolo CIP não faz uso desses elementos de proxy, de elementos que transformam, né, e que customizam essa comunicação, é forte demais e está completamente errado. Beleza? Tranquilo? Então veja, uma questão, olha o quão é importante a gente fazer esse desmembramento, esmiuçar cada alternativa, tá? Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão boa, ainda na Assembleia Legislativa, interessante. Um analista está debugando a conexão entre um cliente e um servidor, ou seja, entre uma origem e um destino. No caso, a origem é o cliente e no caso, o servidor é o destino web da Assembleia. Antes que os dados de aplicação possam ser trocados, antes que os dados sejam enviados, a conexão TCP deve ser estabelecida. Ou seja, há uma troca de parâmetros de negociação antes efetivamente de eu transferir o dado. Beleza? Assinale a opção que indica o mecanismo utilizado pelo TCP para estabelecimento. Prestem bem atenção nisso. Estabelecimento de uma conexão confiável. E aí, qual que vocês acham? Deixar vocês responderem, deixa eu só beber uma água aqui.
deixar vocês pensando um pouco. E aí, qual que vocês acham que é? Questão interessante essa aí. A gente vai esmiuçar ela, tá? Questão até relativamente fácil, não é difícil, beleza? Deixa eu pegar meu mapa mental aqui para eu poder escrever aqui para vocês. Olha só. Beleza. Hidratado. Agora a gente pode falar. Vamos lá. O que eu quero que você entenda? Você já deve estar sabendo da resposta, né? Ou não, né? É o handshake de 3 vias, beleza? Vamos lá, professor. O que isso significa? Pessoal, essa questão, essa questão separa, como é que eu posso dizer? Separa quem decorou de quem entendeu a questão, efetivamente. Isso que é interessante. Ela vai misturar mecanismos de TCP, tá? Com outros mecanismos. Olha, presta bem atenção. O que ele quer assinar a opção que indica o mecanismo utilizado pelo TCP para quê? Para estabelecimento. Essa é a palavra-chave de toda a questão, tá? Falou em estabelecimento, falou em negociação, sempre vai ser o handshake de 3 vias, o three-way handshake, beleza? Ou seja, o TCP é um protocolo, a gente já sabe que é orientado à conexão. Isso significa que antes dele enviar qualquer dado, antes dele enviar qualquer informação, entre um cliente e servidor vai ter um passo importante, que é o three-way handshake, tá? É o aperto de mão de 3 vias, ou seja, o cliente e os servidores precisam combinar quem é que vai conversar, como que eles vão sincronizar esses números de sequência de pacotes, tá? Esse aperto de mão inicial é o que a gente chama de three-way handshake, tá? Vou colocar aqui. Vamos agora seguinte. Vou colocar aqui, ó. Como é que funciona esse three-way handshake, beleza? Ou seja, handshake de 3 vias. Ou seja, a gente tem uma origem, que é o cliente, tá? Querendo se comunicar com o destino, que é o servidor. Beleza? Show. E antes dos dados serem trafegados realmente, vai acontecer a sequência do three-way handshake. Ou seja, a origem vai enviar uma flag chamada do tipo SYN lá por destino. Ou seja, indicando de tipo assim, ó, servidor, ó, destino, eu quero estabelecer uma comunicação com você. E este servidor vai enviar também o que chama de 2 flags, é a SYN mais a ACK. Ou seja, eu estou aceitando essa tua flag de sinalização. Beleza? Vamos estabelecer, e aí a origem, recebendo esse aceite dessa sinalização que a origem está fazendo para o servidor, ele vai enviar o quê? O ACK. Beleza, cara? Vamos aceitar aí o teu SYN ACK. Beleza? E aí, efetivamente, essa flag ACK do cliente aceitando essa flag enviada anteriormente, que é a flag SYN ACK do próprio servidor, a partir desse momento vai entrar, vou até usar essa cor aqui bonitinha que eu achei, é aqui efetivamente que a conexão vai ser estabelecida. Conexão estabelecida. Beleza? E é aqui que vai ser trafegado os pacotes. Após isso, né? Após isso, podemos trocar informações. Beleza? Ou seja, se você abrir uma aba do teu navegador agora, digitar aí globo.com ou https://asdconcursosdti.com.br para entrar na minha plataforma, por exemplo.
É muito rápido. Antes de você acessar, antes do browser, do navegador mostrar o front-end para você, né, efetivamente renderizar o front-end da página para você, vai ser estabelecido, vai ter um custo, né, para se estabelecer essa three-way handshake. Entendeu? Aí sim, depois desse aperto de mão, é que o navegador recebe essas informações para renderizar a imagem para você. Entendeu? Ou seja, é assim que funciona. Ou seja, falou em three-way handshake, ou seja, o cliente manda o sim, dizendo, ó, quero me conectar. Beleza? Depois, o servidor responde com, eu aceito essa tua sinalização. Beleza, recebi. Tá? Minha identificação de aceitação é essa. Ou seja, o cliente fecha o ACK, ou seja, aceitando essa comunicação que o servidor aceitou, tá? E aí, ou seja, a conexão efetivamente vai ser estabelecida. Beleza? Tranquilo? Falou então em estabelecer, ou seja, que tudo isso aqui é o estabelecimento da sessão, tá? É de fato que vai ter aí a capacidade, né, de fazer o aperto de mão e depois enviar os dados, beleza? Vamos agora lá para as outras justificativas. Vamos voltar aqui e retornar à sessão. Por quê? Beleza, a gente já sabe que é um handshake, a resposta, mas por que não slide in Windows e go back in? Galera, isso aqui é importante. Cara, provavelmente muita gente nunca nem ouviu falar em janela deslizante e go back, tá? Quando se fala em protocolo TCP/IP, é importante, ó, tem até uma imagem aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Quer ver? Eu vou fazer esse desenho aqui, só para vocês terem uma ideia, ó. Vou desenhar. A ideia é essa, tá? A ideia não é pular, eu posso muito bem aqui chegar e pular, ó, gabarito C, vambora, não sei o quê. Não, o intuito aqui é a gente fazer um estudo ativo, mergulhar a fundo em cada alternativa. Por isso que esse vídeo é longo, beleza? Eu não tenho um compromisso aqui de ser rápido com você. Eu tenho um compromisso de usar esse tempo, mesmo que longo, mas muito bem proveitoso para você revisar o assunto, entendeu? Para você mergulhar efetivamente nisso. Tranquilo? Ó, vou fazer um desenho aqui, ó, muito legal. Que é o quê? A gente já sabe que a gente tem o modelo TCP/IP, ou seja, ele tem a aplicação, a camada de aplicação. Ele tem a camada de aplicação, tem a camada de transporte, beleza? Tem a camada de internet ou interrede, tem a camada de interface com a rede, tranquilo? Ou seja, esse aqui é o modelo TCP/IP aplicado na prática em qualquer dispositivo. Você, nesse momento, só está conseguindo ouvir ver, né, e ouvir aí meu áudio, né, e ver a minha imagem, porque existe uma materialização do modelo TCP/IP no teu celular ou no teu computador, no teu notebook, beleza? Então, a gente tem a aplicação, o transporte, internet e interface com a rede. Aqui dentro dessa interface com a rede tem a subdivisão das camadas de enlace e também a subdivisão da camada física, beleza? Tranquilo? Quando a gente fala em enlace, a gente está falando de alguns conceitos da camada de enlace. Um deles, quem vai garantir a transferência dos dados. Transferência de dados. Quando a gente fala em transferência de dados, a gente está falando de transferência no meio físico. E invariavelmente, né, quando a gente fala em meio físico, deixa eu descer um pouco aqui. Quando a gente fala em meio físico, a gente está falando de algo interessante, que é a transferência de dados nesse meio físico. Só que, para transferir
esses dados, a gente precisa garantir alguns atributos de confiabilidade, de organização desses quadros, né? Controlar o fluxo, né? De informações para que a gente tenta fazer com que a mesma sequência dos dados enviados sejam as mesmas sequências dos dados recebidos no destino. Nem sempre é possível, e quando isso não acontece, existem alguns métodos e algoritmos que controlam que, se os dados forem recebidos de forma não sequencial, vai existir na camada de enlace de dados, na camada de transporte, na camada de IP, alguns mecanismos e algoritmos que conseguem corrigir essa sequência e colocar os pacotes em ordem, beleza? Ou seja, quando fala-se em transferência de dados, a gente tem uma preocupação com confiabilidade, com organização e principalmente com alguns tópicos que é controle de fluxo, tá? Temos também controle de erros, e nós temos um terceiro também, que é o gerenciamento de acesso ao meio. Beleza? Deixa eu só beber a água aqui, pessoal. Só um minutinho. Ou seja, da onde que veio a janela deslizante, por exemplo, né? Ou seja, a janela deslizante, só um minutinho, deixa eu só ajeitar aqui. A janela deslizante, ela veio daqui, ó. Descobri um macetinho aqui, ó, com o mousepad. É melhor mesmo. Ó, quando a gente fala em controle de fluxo, é aqui que atua efetivamente, vou colocar de outra cor, efetivamente a janela deslizante. Beleza? O slide windows, ou seja, a janela deslizante, ela serve justamente para isso, para ela se deslizar lá na camada de enlace para controlar o fluxo de informações que estão sendo enviadas para o meio físico. Ou seja, hoje o modelo TCP/IP tem lá dentro um algoritmo que faz o controle de fluxo, que é o sliding windows, tá? Esse cara especificamente é quem faz o controle de fluxo. Beleza? É esse cara que faz, tá? Ou seja, só para você ter uma ideia, a janela deslizante faz o controle de fluxo, e quem atua entre o controle de fluxo e o controle de erros, tem uma camada que controla erros também, porque às vezes esses dados que vão ser enviados sequencialmente, quando eles chegam no destino, às vezes eles podem ser corrompidos e chegam com erros. Então, quando chega no destino, a camada de enlace vai fazer um controle de checksum. Quando ele faz um controle de checksum, controle de erros, ele vai pegar, vai agrupar toda essa sequência e vai fazer um cálculo matemático e vai fazer um depara se esse resultado, né, de cálculo de erros bate com o mesmo resultado que foi calculado também na origem. E aí ele vai saber se esses dados estão íntegros ou não. Entre esse controle de fluxo e o controle de erros é que vem a técnica do go back. Beleza? Go back in. Tranquilo? Que é uma técnica de retransmissão. Retransmissão de dados, de frames, de pacotes na rede, caso ocorra algum erro. E às vezes esse erro ele pode ser causado pela má administração, pelo má controle de fluxo, beleza? Um erro inesperado dessa janela deslizante enviando dados a mais que não deveriam ser enviados, ou simplesmente que a janela deslizante atuou de forma esperada, ou seja, enviando aquela quantidade adequada de dados, né, para dentro do ambiente do meio físico. Só que quando chega lá no final, esses dados eles chegaram de forma não sequencial, não organizados, e aí quando a camada de enlace tenta fazer esse controle de fluxo, vai fazer um controle de erros.
Quando ele perceber, quando esse controle de erro, ou seja, quando esse algoritmo que vem dentro do drive instalado da tua placa de rede, por exemplo, fizer esse cálculo de checksum, esse cálculo de controle de erros, ele pode fazer uso ou não da técnica de algoritmo de go back in, que é a técnica de retransmissão caso ocorra erro de validação daquele dado. Ou seja, se teve erro de validação entre uma origem e um destino, opa, envia uma informação lá para a origem para retransmitir essa informação. E aí é acionado o algoritmo de go back in para pegar esses dados e retransmiti-lo como controle. Isso faz parte até de um controle de erro e um controle de fluxo. Então, por isso que a gente brinca até que entre o controle de erros e entre o controle de fluxo, há o algoritmo de retransmissão. Que algoritmo é esse? É o algoritmo de go back in. Então, a gente acabou de montar um raciocínio muito interessante. Ou seja, a gente tem a camada. Veja, a gente tem a camada de aplicação, modelo TCP/IP, aplicação, transporte, internet, interface com a rede. Dentro da camada de interface com a rede existe subdivisões entre a camada de enlace e a camada física propriamente dita. Quando se fala em camada de enlace, a gente tem transferências de dados também. E para transferir esses dados para o meio físico, existem alguns atributos importantes que atuam dentro do drive da placa de rede, por exemplo, que é o controle de fluxo, controle de erro e um gerenciamento de acesso ao meio, tá? E aí, quando ocorre o controle de fluxo, existe um algoritmo embutido no drive da tua placa de rede, que é a janela deslizante, ela que controla o fluxo da quantidade de informações que vão ser injetados dentro do meio físico, dentro seja via wireless, seja via rede cabeada, usando par trançado, usando fibra ótica, por exemplo, entendeu? E entre a origem e o destino, que tem a materialização da implementação do modelo TCP/IP dentro da placa de rede do seu computador ou do seu dispositivo, né, de notebook ou celular, ou seja, qualquer outro dispositivo que converse TCP/IP, ele vai ter embutido ali o algoritmo de janela deslizante para fazer o controle de fluxo e o controle de erros. Essa é a ideia, beleza? Então por isso que a questão ali tá errada, né? A alternativa, porque slide Windows tem nada a ver com o TCP. O TCP tá lá na camada de transporte. O que o slide Windows e o go back in tá fazendo aqui, beleza? Ele atua na camada de enlace, na camada de interface com a rede. Ou seja, poderia muito bem ter falado isso para vocês, mas a ideia é a gente entender nos meandres da parada, beleza? Tranquilo? Checksum e timeout. Essa é uma pegadinha também traiçoeira. Ou seja, o checksum, ele detecta erro. Ou seja, vamos vir aqui, ó. Falou em detecção de erro, o go back in faz o uso do checksum que está atuando aqui na controle de erros. Ou seja, está falando de checksum, cara, é nível mais baixo, na camada de enlace. Beleza? Tranquilo? E utilização do campo TTL. TTL, primeiro que ele não atua nem na camada de transporte, é na camada de IP. Isso precisa estar na tua mente. Ou seja, o TTL, ele não é nem do TCP, ele é do protocolo IP que atua na camada, se for olhar para o modelo OSI, ele atua na camada de rede. Se for olhar para o modelo TCP/IP, ele atua na camada de internet, ou melhor, alguns autores falam o quê? Que é a camada de interrede, beleza? Ou seja, ele serve para evitar que um pacote fique rodando eternamente na internet. Ou seja, é engraçado que quando você dá um ping, por exemplo, você vai ver que esse TTL ele vai diminuindo ao longo do tempo. Quando você envia um pacote via ICMP, por exemplo, você consegue monitorar, né, ao longo do caminho esse TTL diminuindo, né, decrementando a cada salto. Ou seja, nada a ver com abrir conexão TCP, Three-Way Handshake, tem nada a ver com TTL, beleza? E Explicit Congestion Notification, o SN, né? O SN ele é um controle de o próprio nome já diz, né? É um controle de congestionamento. Ele sinaliza que a rede, de alguma forma, está congestionada, tá? Sem precisar descartar pacote. Ele só avisa, ele é só um sinalizador, tá? É muito útil, tá? Mas é uma otimização por meio de algoritmos que são
que são implementados durante o tráfego, tá? É durante o tráfego, não é ao longo do aperto de mão de 3 vias. Não é no aperto de mão de 3 vias que é definida um algoritmo para controlar o congestionamento. Não, isso é feito depois, e às vezes isso é feito ao longo do caminho por meio dos roteadores, dos switches, Layer 3, por exemplo, que são responsáveis pelo roteamento desses pacotes até chegar ao destino, beleza? Tranquilo? Então guarda esse, digamos assim, esse mapa mental, tá? Abrir conexão é three-way handshake. Aqui que a gente vem, né, deixa eu voltar aqui, é aqui que a gente vê o funcionamento do estabelecimento da sessão do aperto de mão de 3 vias. Por que é 3 vias? Porque a gente tem esses 3 passos. A origem manda o SYN, o destino manda o SYN-ACK e a origem manda o ACK, aceitando esse estabelecimento de aceite aqui do servidor. Beleza? Tranquilo? Basicamente é isso. Vamos para a próxima questão. Deixa eu ver. Beleza? Terceira questão. Aqui é uma questão interessante, tá? Aqui é uma questão interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular ela, porque ela é especial, tá? Vamos para a próxima questão. Ó, deixa eu só colocar aqui. Tá, eu vou fazer essa 4 e por último a gente deixa a questão de número 3, porque tem umas pegadinhas interessantes. Vamos lá. O engenheiro, de novo, da Assembleia Legislativa, o engenheiro de computação está configurando servidor web HTTP. Falou servidor web, já tem que vir na tua mente HTTP. Do portal Transparência da Assembleia. Assinale a alternativa que identifica o protocolo de aplicação usado para transferir e exibir páginas web no navegador do usuário. Pô, aqui já ficou fácil, né, galera? Veja, todos esses protocolos, SSH, DNS, FTP, SMTP, eles são protocolos da camada de aplicação. Só que falou navegador, falou em navegação web, né? Para transferir e exibir páginas web, não tem para onde fugir, é o HTTP. Então essa questão aqui é mais tranquila. SMTP, falou em SMTP, é um protocolo que vai enviar mensagens via e-mail. Então a gente tem um protocolo SMTP, a gente tem outros protocolos que fazem... que trabalham, que atuam nesse campo de e-mail, que é o POP, né? Por exemplo, o POP3, o famoso POP3, por exemplo. Enfim. FTP, mais para transferência de arquivos entre uma origem e destino, por exemplo. DNS. Hoje, por exemplo, se eu quiser acessar o meu site, por exemplo, eu vou botar aqui, ó, www.asdconcursosdeti.com.br. Quando eu der enter, meu notebook aqui, ele vai resolver esse nome em algum lugar. Ele vai perguntar pro meu servidor de DNS da minha operadora, tipo, ó, cara, eu preciso descobrir qual é o endereço IP do www.asdconcursosdeti.com.br. Pega para mim esse IP. Aí o meu servidor de DNS, que recebeu essa requisição para ele resolver esse nome, vai saber onde encontrar esse endereço IP. Se ele não souber, ele vai perguntar para um outro servidor DNS. Se esse outro servidor DNS não souber, ele vai perguntar para outro e assim vai. Em algum momento essa resposta vai ser encontrada e vai ser retornada para mim. Só que acontece tão rápido que quando eu der enter, ele já vai descobrir, a minha máquina já descobre efetivamente qual é o endereço IP do asdconcursosdeti.com.br e eu consigo agora estabelecer um aperto de mão de 3 vias e após esse aperto de mão de 3 vias eu consigo transferir os dados. Que dados são esses? São esses dados que você acaba de ver na tela, renderizando no seu navegador, no meu navegador. Beleza? Tranquilo? Basicamente é isso. Vamos voltar aqui para a sessão. DNS, SSH, mais um protocolo seguro, inclusive, não apenas para transferência de arquivo, ele serve para transferência de arquivo, mas ele serve primariamente também para acesso remoto do seu computador. Se você tem um servidor, você pode acessar via SSH e tudo mais, beleza? Para execução de comandos remotos. Quinta questão. Assinale a alternativa que identifica o protocolo da camada de transporte, ou seja, falou camada de transporte, temos alguns em mente, TCP, UDP, né, e tudo mais. Vou até pegar
um papelzinho aqui interessante para a gente poder debater. Olha só. Camada de transporte que oferece essas características de confiabilidade e orientação à conexão. Falou em protocolo orientado à conexão, confiável, não hesite, é o TCP. Beleza? É o TCP. O não orientado à conexão é o UDP. Imagina o seguinte, imagina que você quer enviar uma mensagem, mas você não precisa efetivamente saber se essa mensagem vai chegar ou não. Pouco importa se essa mensagem vai chegar ou não. Então, para que eu vou usar um protocolo que vai trazer uma camada a mais de confiabilidade, sendo que eu não preciso necessariamente fazer uso dela, né? Até porque para fazer esse estabelecimento do TCP/IP, do TCP, eu preciso do three-way handshake. Para eu gerar three-way handshake, tu vê que eu mando um SYN, recebo um SYN ACK, depois eu mando um ACK, ou seja, eu uso largura de banda para isso. Existe um custo para isso, existe um processamento tanto do lado da origem quanto do destino, e existe um custo também de tráfego, né, sendo movimentado de um lado para o outro. Então, se eu tenho um serviço que eu não necessariamente preciso garantir a entrega, eu uso o UDP e não o TCP. Beleza? Tranquilo? Agora a gente pode vir aqui para a questão de número 3. Essa questão aqui separa os homens dos meninos. Essa questão aqui separa os homens dos meninos. Enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou beber um pouquinho mais de água aqui, só um minutinho. A ideia é essa, tá, pessoal? Eu vou começar a gravar várias aulas pra gente esmiuçar e resolver questões, né? E a ideia é trazer algumas questões pra gente, de fato, raciocinar, né? Racionalizar em cima dessas questões. Essa é a ideia, efetivamente, tá? Tranquilo? Enquanto vocês estão fazendo aí, deixa eu só me hidratar um pouquinho. Trouxe um mapa mental que eu quero muito compartilhar com vocês sobre essa questão, que é uma questão longa, ela assusta, mas se você pegar as palavras-chave, por isso que eu falo, não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. Para você acertar mais questões, você tem que se ligar em algumas nuances, né, em algumas palavras-chave, em alguns mapas mentais que precisam estar na tua mente. Por isso que eu faço questão, essa técnica de escrever e mostrar em desenho para vocês, eu invariavelmente estou entrando na tua mente para você lembrar isso na hora da prova, tá? Vamos lá. Ó, mais uma Assembleia Legislativa, tá? A Assembleia Legislativa está reestruturando sua rede corporativa, que possui diversos prédios interligados por enlaces de alta capacidade. Ou seja, tem vários prédios, esses prédios estão interligados por links, por enlaces de alta capacidade. Alta capacidade de tráfego, leia-se aqui, alta largura de banda, por exemplo, velocidade alta e tudo mais. Tá? A equipe de TI projeta uma arquitetura híbrida composta por... E aí ele traz essa composição de suíte de distribuição com múltiplas VLANs, segmentos com múltiplas VLANs segmentando áreas administrativas, né? Plenário, comunicação, ITI, ou seja, tem vários departamentos dentro da Assembleia Legislativa que existe um requisito de segregação de tráfego, né? Os mesmos tráfegos sendo trafegados para atender a área administrativa devem ser separados da área do plenário, que por consequência deve ser separado da área de comunicação e que por consequência às vezes tem que ser separado por questão de segurança da área de TI, tá? Muito comum isso. Enlaces agregados entre suítes
para evitar gargalos. Agregados é a soma, né, de vários enlaces físicos para formar um e aumentar a largura de banda. Roteamento dinâmico interno, baseado na separação de áreas lógicas. Conexão com provedores externos para acesso à internet e redundância de rotas. Beleza? Durante a fase de testes, alguns problemas ocorreram. Quais foram esses problemas? Primeiro deles, loops ocasionados na camada 2, ou seja, na camada de enlace. Olha isso, ó, na camada de enlace. Loops, pacotes que estão sendo circulados e em nenhum momento eles são descartados, né? Existe um protocolo específico para cancelar esses loops, por exemplo. Instabilidade na troca de rotas internas, ou seja, em um determinado prédio, por exemplo, a gente está tendo problemas, né, de roteamento interno, efetivamente. Não é roteamento externo, é roteamento interno, né? E divergência na seleção de rotas externas, ou seja, com provedores externos. Beleza? Então tem 3 problemões aí, tem 3 problemas gigantescos aí. Loops, instabilidade nas trocas internas, né, de rotas e divergência na seleção de rotas externas. Ou seja, até para sair para a internet a gente está com dificuldade, né? A Assembleia Legislativa está com dificuldade. Considerando as boas práticas de roteamento dinâmico, aí ele enumera o SPF, por exemplo, BGP, né, faz uma sopinha de letrinha aqui e mistura todo mundo. E comutação, VLANs, STPs, Ether Channel, assinale a solução que corrige adequadamente esse conjunto de problemas. Vamos ler comigo aqui. Alternativa A. Desabilitar o STP em todos os switches, o Span Tree Protocol em todos os switches. Ora, veja bem, presta atenção, vou ler, depois a gente cai para dentro da questão. Já que o Eternal Channel, até porque eu tô lendo isso aqui, porque esse vídeo está servindo de revisão para você. Tá? Já que Ether Channel elimina completamente a possibilidade de loops, é o Ether Channel mesmo que faz isso? E configurar somente IGRP em toda a rede, pois ele não requer modelagem por áreas e simplifica o roteamento interno. Manter todas as VLANs operando em um único domínio de camada 2, usar o ASPF apenas nos roteadores externos e permitir que o BGP gerencie as subredes internas, já que ele é o protocolo mais robusto para topologias de grande porte. E aí? Configurar o RSTP, né? Aquele Span Tree, o protocolo de Span Tree mais rápido, né? Para a prevenção de loops em camada 2. Utilizar o Ether Channel para agregação de enlaces sem criar loopings paralelo, adotar o ASPF segmentado por áreas para maior estabilidade no roteamento interno e utilizar o BGP apenas para trocas de rede externas com provedores. Substituir todas as VLANs por subredes físicas distintas, eliminando a necessidade de STP, ou seja, eliminando a necessidade de Span Tree, né? Usar o ASPF apenas na distribuição e adotar o EIGRP como protocolo externo para comunicação externa com a internet, por exemplo, para reduzir a quantidade de rotas trocadas com provedores. Eita! Criar múltiplas instâncias independentes de STP para cada VLAN, mesmo quando VLANs são estendidas entre switches agregados, aí já começa a misturar as coisas, né? E utilizar simultaneamente o ASPF, a IGRP e BGP, tudo no mesmo, para todas as rotas internas, assegurando redundância de protocolos. E aí, galera, qual que é o gabarito, hein? Já de cara, vamos ver aqui. O nosso gabarito é a letra C de casa. Vamos voltar aqui para o quadro. De novo, que eu quero trazer algumas... A ideia é a gente esmiuçar, né? Vamos vir aqui, que é o seguinte. Já de cara... rapidinho. Peraí. Deixa eu voltar aqui na questão. Configurar RSTP para prevenção de loop de camada 2. Olha, a empresa ela tem 3 problemas. Um é de loop. Tá tendo muito pacote de broadcast, por exemplo, ou outros pacotes que estão sendo
circulados e eles não são descartados ao longo dos roteamentos internos. Então, assim, é um pacote que tá ficando em loop, e cada vez que tem um pacote em loop, ele se multiplica. Cada vez que vai circulando e vai se multiplicando, daqui a pouco tá uma enxurrada de frames, e daqui a pouco a largura de banda dos switch não vão suportar e esses switch caem. Isso acontece muito na prática. Aliás, os ataques de DDoS, a depender da rede, da regional, né, do campus que esse ataque de DDoS está sendo direcionado, se esse switch no meio do caminho não tiver habilitado minimamente com o protocolo Spanning Tree, você derruba todos os seus switches e, por consequência, derruba toda a rede do campus, derruba toda a faculdade, todos os sistemas, enfim, ninguém consegue mais acessar nada, tá? Então, assim, existe um problema de loops, e para resolver esses loops na camada 2, ou seja, na camada de enlace, a gente tem um protocolo de Spanning Tree, que ele vai realmente resolver esse problema, ele vai descartar, ele vai conseguir derrubar um enlace para poder fazer com que seja cancelado esse looping efetivamente desse pacote para ser devidamente descartado, tá? O Spanning Tree, a primeira versão dele, esse tempo de convergência, né, para corrigir isso, geralmente é 60 segundos, né, de 30 a 60 segundos, isso é muito tempo. Então, se você tem um banco de dados, um sistema que é sensível a esse tempo, é complicado. Você ficar com um banco de dados sem responder por 30 segundos, por 60 segundos, dependendo da aplicação, isso é muito crítico. Muito crítica, tá? E aí, por isso que surgiu aí o protocolo rápido, né, do Spanning Tree, para resolver esse problema. E utilizar o Ether Channel, ele realmente faz agregação, que é o que a gente chama de Link Aggregation. Ou seja, o Ether Channel, as técnicas de Ether Channel, ele serve para a gente criar agregações de link, ou seja, eu tenho um switch, imagina que eu tenho um switch, um outro switch, e eu quero fazer com que esses dois caras se comuniquem entre si com mais de um enlace físico, com mais de um cabeamento, ou seja, eu tenho um switch aqui, o outro switch aqui, um switch A, um switch B, e eu quero fazer com que eles se interliguem via fibra ótica, por exemplo. E aí eu fecho uma interface desse switch com o outro switch, interface de 100 gigabit, por exemplo. Beleza? E aí eu fecho não um link só, mas 2, 3, 4 links. Beleza? 4 links de 100 gigas cada um. Ou seja, no final eu consigo usar as técnicas de Ether Channel para fazer a agregação desses links. Ou seja, eu consigo pegar 4 links de fibra ótica, cada um com a sua interface de 100 gigas, e aí eu consigo formar, logicamente, um único link que agrega esses 4 físicos, e aí eu passo a ter uma largura de banda de não mais de 100 gigas, mas de 400 gigas. Olha isso. Beleza? Isso é importante, isso é uma técnica muito importante em rede de computadores, que a gente faz uso o tempo todo. E por quê? Primeiro, eu tenho um benefício, agregar links, ou seja, eu estou saindo, se eu de um switch para o outro fechar um link apenas de 100 gigas, eu vou trafegar a 100 gigas. Uma largura de banda 100 gigas. Mas, pô, se eu tenho a possibilidade de ter esses dois switches comunicando entre si por meio de 4 fibras de 100 gigas cada um, eu estou quadriplicando esse valor. Ou seja, a minha largura de banda está aumentando. Estou saindo de 100 gigas para uma largura de 400 gigas. Isso que é legal. E não apenas isso, quando eu formo essa agregação de link, eu estou fazendo o seguinte, fazendo com que se um desses enlaces físicos, se uma fibra dessa romper, eu ainda vou continuar tendo a agregação de link ativa, ou seja, os switches eles vão continuar se intercomunicando, porque mesmo que um link caia, os outros 3 assumem. Se 2 links caírem, os outros 2 assumem. Se 3 links caírem, o 4º link assume. Beleza? Olha o grau de redundância que me traz ao usar o Ether Channel, tá? Então, utilizar o Ether Channel para agregação de links sem criar loops paralelos, beleza? E adotar o ASPF segmentados para fazer roteamento entre áreas para maior estabilidade em roteamento interno. E aqui é que eu vou desenhar, mas a gente tem dois tipos de roteamento que a gente precisa se preocupar. Primeiro, roteamento interno e segundo, roteamento externo. Quando eu quero
garantir que os meus pacotes, que os meus computadores consigam se comunicar entre si estando em redes distintas, eu estou me preocupando com o roteamento interno. Preciso definir esse roteamento interno. Tenho, por exemplo, o RIP, protocolo RIP, que é um protocolo de roteamento, só que ele é estático. Eu preciso de um protocolo dinâmico, por exemplo, o ASPF, beleza? Que atuam internamente. Agora, se eu quero fazer com que a minha rede aqui se comunique e garanta um roteamento para uma outra rede que pertence a outro provedor, por exemplo, eu posso me utilizar no meio do caminho do benefício de protocolos de roteamento externos. É aí que entra o BGP, por exemplo. Tranquilo? Muito usado aí, né, entre os provedores, ou seja, os provedores têm muitos sistemas autônomos, ou seja, são várias redes distintas, grandes redes distintas, né, que atendem diversas demandas, e eu preciso fazer com que essa grande rede consiga se comunicar com a outra, e aí no meio do caminho, para diminuir um pouco a complexidade, eu posso fazer uso de protocolos do tipo BGP, por exemplo, tá? Tranquilo? Mas vamos aqui para o quadro, que vale a pena a gente, por último, fazer aí um overview, tá? Que é o seguinte, vamos lá. Quando a gente fala nesses assuntos, tá? Desses assuntos, a gente precisa ter em mente o seguinte, a gente tem comutação, tá? Precisa estar na tua mente, comutação, que atua ali na camada de layer 2, por exemplo, e eu tenho também um entendimento de roteamento. Isso aqui é legal. Que vai atuar na camada Layer 3. Camada 3. Quando a gente está falando de comutação, a gente tem algumas sopinhas de letrinhas que vale a pena a gente trazer aqui, que é o seguinte, ó. Que é o seguinte. A gente tem algumas sopinhas de letrinha. A gente tem VLANs, tá? A gente tem protocolo de Spanning Tree Protocol, tá? STP. A gente tem o RSTP, que é a melhoria da primeira versão do protocolo STP. Vou baixar aqui. E a gente também, nessa questão, a gente tem o Etherchannel. Etherchannel. Cada um resolvendo um determinado problema, tá? Do outro lado, a gente tem o roteamento, que é para garantir que esses pacotes sejam trafegados em redes distintas, seja internamente, seja para redes que estão externas à sua, por exemplo, tá? Então, a gente tem aqui, de um lado, roteamento interno e roteamento externo. Guarda isso, tá? Tranquilo? Quando a gente fala em roteamento interno, a gente tem alguns protocolos. Por exemplo, temos um protocolo estático muito utilizado há muitos anos atrás, hoje em dia já nem tanto, tá? Em redes muito grandes, como as redes agora ficam cada vez mais complexas, não vale a pena trazer esse overhead operacional em trazer esse RIP, né? O protocolo aí de roteamento interno dentro da sua rede, tá? A gente tem a figura do OSPF, tá? Que é um protocolo interno para dividir áreas, efetivamente. A gente tem até um protocolo interno que é o EIGRP, que é um protocolo proprietário até da Cisco, inclusive. E quando a gente fala em protocolos externos, eu vou falar um exemplo aqui que é o principal, que é o BGP, Border Gateway Protocol. Beleza? Tranquilo? Então, pensa o seguinte, quando a gente trata sobre esses assuntos de comutação, roteamento, saiba que é o seguinte, falou em comutação, a gente está falando de técnicas, sopinhas de letrinhas, que tem a ver com a camada 2. Camada 2 é o que no modelo OSI? Se a camada 1 é o física, camada 2 é enlace. No modelo de TCP/IP é a interface com a rede, beleza? E aí a gente tem uma sopinha de letrinhas. VLANs, ou seja, a VLANs aqui ele traz um segmento de rede. Ora, o que isso significa? Deixa eu voltar aqui na questão. A questão ela até fala, olha, suíte de distribuição com múltiplas VLANs, essas LANs virtuais, essas network áreas,
local, virtuais, por áreas administrativas. Pensa o seguinte: área administrativa, plenário, comunicação, ITI, ou seja, quando eu quero trazer no nível de comutação, na camada de enlace, eu consigo dividir o tráfego, dividir os domínios, e é aí que vem aquela palavra de domínio de colisão, ou seja, para eu evitar que um certo looping de uma VLAN não afete a outra, eu preciso fazer uso de VLANs, efetivamente. Ou seja, porque se todo mundo participar de uma mesma rede virtual, se ocorrer um looping nesse ativo de rede, todo mundo, todas as áreas, né, administrativas, área de departamento pessoal, RH, área de marketing, por exemplo, área de TI, todo mundo vai sofrer esse looping. Agora, se eu tenho a possibilidade, virtualmente falando, via software, dividir esse tráfego logicamente, eu posso fazer uso de VLANs, ou seja, eu vou dividir o domínio de tráfego entre áreas efetivamente, beleza? Então falou em VLAN, automaticamente já tem que vir essa ideia de segmento de rede, beleza? Falou em STP e RSTP, eles são protocolos que evitar loops, beleza? Evitar loops, ou seja, pacotes que são, frames que são trafegados infinitamente na rede. A gente precisa resolver esse cara, beleza? Isso é importante, tranquilo? Então, beleza, de um lado eu tenho um VLAN, ou seja, uma rede com vários condomínios, é como se fosse uma rede com vários condomínios, por exemplo, beleza? VLAN é você pegar um switch físico e dividir em várias redes lógicas, como se a gente estivesse levantando paredes invisíveis entre uma área e outra, beleza? Tranquilo? Agora, quando a gente fala em STP, né? Eu coloquei aqui SPT, mas na verdade é STP. Deixa eu corrigir, é STP, beleza? Ou seja, é uma espécie de protocolo que vai detectar esses loops e vai resolver esses loops efetivamente. Ou seja, o Spanning Tree Protocol, ele detecta caminhos redundantes na camada 2, na camada de enlace, e bloqueia essas portas propositalmente, deixando ativo apenas um caminho livre para o loop, para justamente evitar que esse looping seja propagado indefinidamente, beleza? Tranquilo? Isso é importante a gente saber. E o RSTP, ele é um STP turbinado. Pensa o seguinte, ele é mais rápido. Por quê? O STP, o Spanning Tree Protocol, ele geralmente, o tempo de detecção e resolução desse problema do looping, ele leva em torno de, em média, de 30 a 60 segundos. Já o RSTP, ele é rápido, né? Inclusive a própria tradução dele é isso, é Rapid Spanning Tree Protocol, ou seja, o tempo de convergência dele é rápido, né? Então isso é importante a gente saber. Pensa o seguinte, evitou looping, eu lembro de STP, e aí eu lembro de RSTP também, beleza? Porque ele é mais rápido, tranquilo? O Ether-Channel, ele serve para agregação de links. Agregação de links. Como eu falei, né? Imagina eu tenho um switch, 2 switches, eu quero fazer intercomunicação entre eles de forma redundante para aumentar a minha largura de banda, né? E também trazer alta disponibilidade. Se um enlace físico desse cair, a gente tem um outro. Beleza? Agora, quando a gente vai para o mundo dos roteadores, é importante isso aqui, tá? Agora a gente sobe um pouco de camada. A gente estava na camada 2, agora a gente vai para a camada 3, Layer 3, beleza? Aqui a gente divide em 2 grandes grupos, roteamento interno e o roteamento externo. Um interno dentro da sua organização. Isso aqui é importante, dentro da sua organização. Se você tem uma empresa e trabalha com um roteamento entre sub-redes diferentes, a gente pode lidar, por exemplo, com o RIP, que é um protocolo mais estático, mas te dá um retrabalho, o administrador da rede tem que ficar... Se mudou uma rede, vai ter que modificar todas as rotas manualmente, né, estaticamente em cada roteador. Imagina uma rede com um roteador, com 2 roteadores até dá para fazer, mas imagina uma rede com 15, com 20,
com 50 ativos de rede, não tem como fazer na mão. Então por isso que a gente depende do roteamento interno do tipo OSPF, por exemplo. Né? Ou seja, é importante a gente ter em mente, quando a gente fala em roteamento, que cada roteador tem um mapa completo da rede interna e ele vai calcular, a ideia é que seja assim, que ele calcule sozinho o melhor caminho. É como se fosse, o roteamento é como se fosse um GPS mesmo, que conhece toda a cidade, beleza? E o OSPF, ao contrário do RIP, ele é um protocolo de roteamento dinâmico, né? Ou seja, enquanto um é estático, o outro é dinâmico, muito orientado a enlace, ao estado e a verificação do enlace físico. Às vezes aquele enlace físico desse transbordo aqui específico está mais congestionado. E aí o OSPF inteligentemente, porque tem um software ali dando essa inteligência para ele, para detectar o status daquele link. Se aquele status daquele link estiver prejudicado, ele vai simplesmente direcionar automaticamente, sem ao menos eu encostar e executar qualquer comando. Ele vai exatamente direcionar para um outro link que está mais estável efetivamente. Beleza? Tranquilo? Então peço o seguinte, existe um roteamento Layer 3, um é interno e o outro é externo. O externo é interessante para a gente porque é tipo assim, o BGP, o Border Gateway Protocol, ele é um protocolo que faz eu digo até que faz a internet existir. Hoje, qual é a tua operadora? É Vivo? É da Claro? É da Oi? Qual é o teu provedor? É da NET? A NET Claro, né, no caso, né? Qual que é efetivamente a tua internet? Cada provedor tem o seu sistema autônomo. Perfeito? E cada um deles, dentro da rede, né, da organização da tua da operadora, seja Vivo, seja Claro, seja TIM, seja Oi, seja Interlig Telecom, seja qualquer outro provedor, hoje, ele tem vários sistemas autônomos, tem várias redes de várias áreas dentro dele. E aí ele precisa se organizar em sistemas autônomos. E como que faz com que esses sistemas autônomos que estão em redes distintas consigam se comunicar de uma maneira mais eficiente? Por meio de protocolos de roteamento externos. E aí que entra o BGP. Então hoje, se eu montar na minha organização uma rede, eu me preocupo com o meu roteamento interno, certo? Usando ou o RIP, ou a SPF, ou até um protocolo proprietário aí da Cisco. Por exemplo, o IGRP, por exemplo. Tá? Só que se eu, de alguma forma, quiser me comunicar com a rede externa, ou com algum provedor externo, ou com a internet, em algum ponto da internet, eu posso fazer uso tranquilamente de um roteamento externo, de uma maneira mais facilitada, que é o quê? O BGP, por exemplo. Eu quero o meu sistema autônomo aqui, a minha rede aqui da minha organização, tá? Consegue se comunicar internamente? Consegue, mas eu quero fazer com que esse sistema autônomo, essa minha rede aqui da minha organização como um todo, que é composta, pensa o seguinte, o sistema autônomo é uma rede, é uma rede que abarca a organização como um todo, perfeito? E dentro desses sistemas autônomos, eu posso ter diversas sub-redes que vão conversar entre si. Quando eu converso entre si internamente, eu estou falando de roteamento interno. Mas tem momentos que eu tenho que pegar, isso é importante, eu tenho que pegar esse sistema autônomo, essa grande rede que dentro dela tem várias sub-redes, eu preciso fazer com que esse sistema autônomo, essa rede global aqui global minha, né, no caso, né, no meu escopo aqui, consiga se comunicar com outro sistema autônomo de outro provedor. E aí eu faço uso do protocolo de BGP, beleza? Que é um protocolo de roteamento externo da internet que vai trocar rotas, né? A gente vai trocar rotas entre sistemas autônomos distintos, tá? Seja com base em políticas, usando métricas que detectam os caminhos, diversos caminhos, se o caminho está prejudicado ou se está congestionado, ele automaticamente
eu não preciso saber, né? Ele traz consigo essa complexidade, né, de definir qual é o melhor caminho para eu chegar nesse sistema autônomo efetivamente, beleza? Tranquilo? Então, saiba desse mapa mental que a gente precisa ter ideia: comutação e roteamento, beleza? Cada um tem uma sopinha de letrinha efetivamente, beleza? Então vamos lá. Ó, dado tudo isso, agora a gente pode voltar aqui, vamos retomar a sessão. Vamos lá. Desabilitar o STP em todos os switches? Ora, se a gente viu que o STP serve para evitar loop, eu vou desabilitar o protocolo Spanning Tree? Ah, mas professor, ele tá falando do STP, é a versão 1. Pô, mesmo assim, se eu não tenho, se tendo, já me traz um impacto, eu tendo o STP, que me dá um tempo de convergência de 30 a 60 segundos para eliminar esse loop, imagina se eu não tiver. Beleza? Então, o erro fatal aqui tá em desabilitar o STP. Tá? Beleza? Já que o Ether Channel elimina completamente a possibilidade de loops, olha como é que ele confunde aqui a sopinha de letrinha. Ether Channel, ele serve única e exclusivamente para agregar links, para aumentar a largura de banda, para trazer uma capacidade de alta disponibilidade entre esses links físicos. Beleza? Tranquilo? Ou seja, nunca o Ether Channel, ele só evita loops em enlaces que ele agrega, inclusive. Tá? Mas não é ele que se preocupa muito com isso. Na verdade, quem se preocupa em eliminar e evitar loopings é o STP. Beleza? Tranquilo? Por isso que essa questão aqui está completamente errada. E configurar somente o EIGRP, ou seja, aquele protocolo de roteamento interno da Cisco em toda a rede, pois ele não requer modelagem por áreas e simplifica o roteamento interno? Não, né? Assim, em toda a rede, se considerar que em toda a rede, eu até poderia efetivamente usar o IGRP em toda a rede interna. Mas aqui ele tá dando a entender que é em toda a rede, ou seja interna, seja externa. Não, externa eu tenho o protocolo BGP. E o interno eu poderia até usar o EIGRP ou, né, o OSPF ou o RIP efetivamente, tá? Manter todas as VLANs operando em um único domínio de camada 2. E aí? 2 erros graves aqui, tá? Usar o OSPF apenas em roteadores externos? 2 erros. Primeiro, jogar todas as VLANs num único domínio de camada 2? Não, pô, eu quero evitar isso. A ideia é isso, é eu ter domínios de falhas distintos, domínios de colisão distintos. Por isso que eu faço uso de VLAN na camada 2. A VLAN ela serve justamente para isso, para eu dividir, segmentar esses domínios de colisão. Perfeito? E o OSPF apenas para roteadores externos? Não, a gente já viu aqui no desenho, no mapa, mesmo que simplista, a gente já viu que o OSPF trata de roteamento interno e não externo. Beleza? D. Substituir todas as VLANs por subredes físicas distintas, ou seja, substituir VLAN por separação física, um retrocesso, inclusive, tá? VLAN existe para justamente evitar isso, tá? Vamos lá. Eliminando a necessidade de STP? Não, muito pelo contrário, eles vão coexistir. Ou seja, tanto a VLAN quanto o Spanning Tree, eles servem para somar, andar com o outro, beleza? Usar o SPF apenas na distribuição e adotar o EIGRP como protocolo externo, ou seja, olha como é que ele tenta forçar, a banca tenta forçar você a se confundir o EIGRP com protocolo externo ou interno. Não, o EIGRP ele é um protocolo para uso de roteamento interno, jamais esqueça isso, beleza? Criar múltiplas instâncias independentes de STP para cada VLAN? E aí? Mesmo quando VLANs são estendidas entre switches agregados e utilizar simultaneamente o ASPF, IGRP e BGP para todas as redes internas? Não, aqui ele já mistura tudo. Aqui ele já está misturando BGP para rota interna? Não, BGP só é usado para rotas externas, caso eu queira conversar com outro sistema autônomo, tá? De uma outra organização, beleza? Ou seja, rodar 3 protocolos de roteamento em um mesmo tempo,
no ambiente interno, não tem como, tá? Isso em nenhum momento gera redundância, muito pelo contrário, vai gerar um caos de redistribuição, loops de rota e instabilidade, porque cada algoritmo de roteamento desse usa a sua própria inteligência, a sua própria maneira de lidar com os enlaces, de analisar o estado de saúde daquele enlace físico, por exemplo, tá? Né? Então, a gente precisa segregar, tá? Tranquilo? E é isso, pessoal. A gente chegou aí ao fim. A ideia, esse vídeo foi longo mesmo, mas essa foi a ideia. A ideia é eu vou trazer mais vídeos, né, para você poder esmiuçar, servir como revisão. Eu sei que são apenas 5 questões, mas a ideia é a gente destrinchar cada alternativa e tentar trazer uma teoria direcionada com base nisso, perfeito? Ó, eu vou deixar esse material aqui lá no meu link do Instagram, no Telegram, o link no Telegram, vou deixar aqui na descrição também, tá? Esse material e também esse material, além desse material aqui, tá? Eu vou, deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou disponibilizar esse material também, tá? Essa imagem aqui dentro, ó. Você vai ver, você vai entrar aí, ó, asdconcursosdeti.com.br/materiais, tá? Você vai vir aqui, ó, já vão ter outros materiais, seja de protocolos de rede, já disponibilizei do modelo OSI e de ataques de ameaças. Por quê? Porque eu vou gravar vídeo agora de modelo OSI e depois para ataques e ameaças, e assim a ideia é fazer com que essa plataforma aqui ela seja um verdadeiro Netflix referente à resolução de exercício e teoria direcionada em cima desses exercícios, tá? Não só de redes de computadores ou segurança da informação, mas a ideia é trazer engenharia de software, arquitetura de computadores, tá? Gestão e governança principalmente e tudo mais, tá? Então é só você clicar aqui, ó, protocolo de rede. Vai ter, aqui por enquanto tá tendo um material, né? Mas no momento que você acessar esse vídeo, já vai ter um segundo material, que é justamente essa imagem aqui, perfeito? Então, só para você ver, esse material que já está disponível, se você clicar nele, você vai ver uma revisão, tá? Isso aqui é um material que eu exporto lá da minha plataforma, a partir do momento que eu tô inserindo questões. Hoje a plataforma Tenório Observa, ela já tem 340 questões divididas, vou mostrar para vocês, divididas por módulos e assuntos, estrategicamente distribuídos, tá? E aí eu consigo, com base nessa base de dados que eu estou criando lá, eu consigo gerar, né, resumo em cima dessas questões que eu seleciono, tá? E aí eu gero um resumo legal, tá? Introdução ao tema, conceitos fundamentais sobre esses tópicos, né? A ideia é trazer, inclusive, um indicativo aqui de ser um resumo, como as bancas costumam cobrar esse tema, as pegadinhas e erros comuns, tá? E um resumo estratégico. A ideia é disponibilizar isso para vocês, tá? E antes que você, né, efetivamente aí, né, esteja curioso, né, eu acredito que você de fato esteja curioso ou curiosa sobre a plataforma Tenório Observa. Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte. Vou retomar aqui a sessão, vou matar esse resultado aqui, ó. Deixa eu vir aqui para a última questão. Ver resultado. Ó, a plataforma Tenório Observa percebeu que a gente resolveu essa questão, mas no final ele vai te dar um relatório do que você acertou, do que você errou, vai te dar hoje um detalhamento de como que você aprendeu, vai dar o status desse assunto, se você dominou ou não, e aí vai te dar uma revisão detalhada sobre cada tópico. E é legal dessa plataforma porque é uma plataforma que foi desenvolvida por mim para trazer uma rastreabilidade, não apenas um banco de questão. Você viu aqui, ó, que tem um banco de questões. Tem um banco de questões hoje, neste exato momento, nessa data que eu tô gravando esse vídeo, que hoje é dia 4/6/2026, mas dependendo da época que você tá acessando esse vídeo, vão ter muito mais questões, obviamente, tá? E aí, como é que foi feita
toda essa plataforma. A ideia é que, apesar da gente ter um banco de questões separadas por módulo, ou seja, a gente tem neste exato momento o módulo de arquitetura de computadores, banco de dados, engenharia de software, governança de TI, rede de computadores, segurança da informação e sistemas operacionais. Para cada tópico desse, a gente tem diversos assuntos. Por exemplo, engenharia de software. Se você vier aqui, ó, a gente tem já 70 questões. Se você vier em engenharia de software, olha os assuntos que tem para engenharia de software. Temos desenvolvimento de software, temos metodologias ágeis, métricas de software, orientação a objeto. E a ideia é eu popular, não com 500, 300 questões para cada assunto, não, mas eu estou selecionando aquelas questões de forma estratégica, de acordo com o que mais cai em prova. Então, você consegue, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar, né, a nossa plataforma que explica detalhadamente sobre essa plataforma, e a ideia é que cada vez que você entra numa sessão dessa e termina, existe uma engine, né? Uma engine que fica observando e gera um verdadeiro raio-x da tua evolução, tá? A ideia é você ter todo o relatório da quantidade de questões que foram resolvidas, quantas você está acertando, qual o teu nível hoje, ó, hoje esse aluno fictício aqui está no nível atual de estudioso, né? E a ideia é você ter um mapa, né, de atividades, certo? Você vai ver evolução por ciclo, evolução por módulo. Aqui você consegue saber o grau de acertos por módulo, como que você está em banco de dados, como que você está em engenharia de software, em governança de TI. Ou seja, tem diversas funcionalidades, é um verdadeiro raio-x realmente, tá? Deixa eu só beber um pouco d'água sobre essa plataforma. Muito legal. Ó, além disso, você pode ver aqui, ó, a gente tem a análise por ciclo, a gente tem um verdadeiro radar, é uma observabilidade de como que você se comporta em todos esses módulos, seja de arquitetura de computador. Ó, por exemplo, esse aluno, só de bater o olho já tem um raio-x que esse aluno aqui precisa estudar o quê? Mais o quê? Rede de computadores? Não, pô. Para que ele vai ficar estudando muito rede de computadores? Ele já está batendo 86,7%. Então a ideia é que ele melhore e expanda essa área de atuação aqui, ó, essa mancha, para arquitetura de computadores, um pouco mais para banco de dados, principalmente engenharia de software, governança de TI, ó, que, por exemplo, ele precisa dar atenção à governança de TI e assim vai. Beleza? Um verdadeiro raio-x. A gente tem uma análise inteligente, é muito legal isso, onde existe uma engine que fica monitorando a tua evolução e te dá dicas de ponto forte, pontos de atenção, recomendação, por exemplo. Beleza? Você vai ver um card capaz de comparar como como tá a sua média perante a turma, o que você deve estudar hoje, ó, arquitetura de processadores, ó, eu preciso melhorar aritmética computacional em arquitetura de computadores, barramento e interconexão em arquitetura de computadores, meus últimos registros, olha, em componentes de hardware, eu preciso melhorar, errei, tô com 0% de acerto, entendeu? Então veja, realmente é uma plataforma completa, capaz de você ter banco de questões, ter sala de intensivão. Essa aqui é uma funcionalidade muito legal. Não sei se vocês lembram que antigamente, né, eu sou da década de 90, então eu participava muito desses preparatórios de cursinhos presencialmente, e não sei se vocês lembram que nos cursinhos presenciais, aos sábados, tinha o quê? Aquelas salas de intensivão, ou seja, um sábado batidão de 8 às 18 horas, sábado o dia inteiro, só com intensivão de resolução de exercício, e a ideia foi trazer exatamente isso aqui para vocês, a ideia de intensivão, ou seja, a partir do momento que eu entrar, eu quero um intensivão de arquitetura de computadores. Vou entrar numa sessão já com 20 questões, por exemplo, já para poder resolvê-las, né? E assim vai, ó, só um exemplo, né? Eu tô aqui chutando. E a ideia é, no final, gerar um resultado e, a partir desse resultado, gerar o verdadeiro raio-x aqui para você no dashboard, beleza? Enfim, temos o caderno de erro. Cada vez que eu erro uma questão,
automaticamente o sistema já vai criar o caderno de erros para você. Você não precisa mais criar caderno de erro, perder tempo com isso. Deixa que a plataforma faz isso para você. Você só precisa fazer duas coisas: resolver a questão. E com base na resolução de questões, você obviamente fazer as suas revisões, né? Em cima do caderno de erros. Olha, você consegue visualizar todas as questões que você errou efetivamente, né? Os flashcards inteligentes, eles são gerados, os baralhos são gerados automaticamente também. Você vai ter um sistema de gamificação. Todo dia vai ter uma missão diária. Por exemplo, hoje eu já completei, né, essa missão, ó, complete qualquer sessão de prática hoje, já consegui, né, estudo sólido, ó, já consegui, acumule 25 minutos de estudo hoje, com essa brincadeira aqui de gravação de videoaula, já bati isso aqui, já bati também, ó, atinge 70% de acerto numa sessão, na sessão anterior, obviamente acabei acertando ali as 5 questões só para mostrar para vocês, né. E aí, ou seja, bati a meta. Aqui eu tenho um card que mostra a última semana de como foi, né? Hoje a gente concluiu, ó, 3 missões de 3. E assim vai, ou seja, é uma plataforma completa. Eu vou deixar, vocês conseguem acessar, né, mais detalhes exatamente aqui, ó, nesse site, ó. Deixa eu vir aqui. Você pode acessar asdconcursosdti.com.br. Você vem aqui, ó, você vai cair diretamente nesse site. Do atalho simples e direto, que é o meu método, né, que eu desenvolvi aqui, ó, o ASD Concursos de TI, ou seja, o atalho simples e direto, perfeito? Onde você vai poder saber os 2 produtos que a gente está construindo, que a gente já está desenvolvendo para oferecer a melhor qualidade possível para você conseguir a tua aprovação, que é o quê? Existem 2 produtos hoje. Existe a plataforma Tenório Observa e a gente em breve a gente vai publicar, né, vai tornar visível isso para vocês, que é a plataforma Tenório Observa, junto com o curso completo em videoaula, ou seja, para cada questão dessa, ó, vamos voltar aqui, ó, cada questão, hoje são 340 questões disponíveis, mas a ideia é que a gente tenha um vídeo que foi produzido como esse, detalhando cada questão, ter uma plataforma que vai te entregar toda a teoria, não a teoria qualquer, mas a teoria direcionada em cima de cada exercício desse que está dentro da plataforma Tenório Observa. Então, nessa outra plataforma vai ser uma plataforma mais completa, ou seja, você vai continuar tendo acesso ao Tenório Observa e vai continuar tendo acesso a mais vídeos e aulas explicando a teoria em cima dessas questões. E não só isso, você vai ter a teoria direcionada com base em questões, mas você vai ter acesso a simulados, você vai ter acesso a correção de discursivas, por exemplo. Essa é a ideia, ou seja, ter um espaço mais completo. Mas, nesse momento, a gente está disponibilizando a plataforma Tenório Observa efetivamente. Então, se você quiser saber mais detalhes, você pode acessar aí observa.asdconcursosdti.com.br para saber todas as funcionalidades que nós temos aqui na plataforma. Beleza, galera? Então, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aí, e até para dizer pra gente qual assunto, qual módulo, qual módulo efetivamente você quer que a gente grave, quer que eu grave aqui e esmiuça, trazendo, mesmo que com poucas questões, mas veja, olha o quão maravilhoso foi resolver essas 5 questões e olha a quantidade de informações que a gente acabou registrando e acabou desenhando, acabou debatendo aqui, conversando aqui entre a gente, beleza? Então, galera, um forte abraço. Até a próxima aula. Sabe que a próxima aula agora vai ser de modelo OSI. Esse foi de protocolos de rede, mas a gente vai falar agora sobre modelo OSI. E aí, obviamente que a gente vai partir para outros módulos também. Beleza? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.